Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Este vídeo é dedicado aos erros comuns em C ou em C++, que são difíceis de identificar. Então é melhor seguir um code style bom e não tentar mostrar que manja muito da linguagem. Um bom código não é aquele que nem quem criou entende depois de um tempo. Um bom código é aquele que qualquer desenvolvedor consegue entender. Afinal, escrevemos para os outros, não para a máquina. A máquina não liga para nomes, espaços ou tabulações. Então vamos ver os códigos. Antes de compilar, o que você acha que está errado aqui? Você sabe me dizer? Vamos compilar. P2 ele está dizendo que está errado aqui, ó, é inválido. Ele está dizendo que não é um ponteiro. Então tá, tem duas coisas erradas aqui. Primeiro, a definição da variável P2. E segundo, as variáveis não estão inicializadas. Lembra? Seguindo um code style decente? Aqui P2 é definido como char e não como ponteiro de char. A forma como está escrito engana no primeiro momento, então é melhor fazer como eu vou te mostrar para não dar erro, ou pelo menos é o code style que eu sigo. Primeira coisa, inicializar o primeiro ponteiro e colocar ele na linha de baixo, que toda variável merece uma linha só para ele. Por que economia de espaço na digitação? Agora sim, nós temos P1 um ponteiro e P2 também um ponteiro bem mais claro do que estava antes. Esse negócio de definir variável com vírgula eu não gosto muito, tá? Não acho que fica muito bom, não. Vamos compilar e vamos executar só para ver o que ele faz. Na verdade ele não faz nada, né? Só mostrou ali. Ele não tem print nenhum aqui. Depois eu dei um free. Não ficou mais claro dessa forma aqui, ó. E fora que tem uma máxima que os bons desenvolvedores dizem: cada declaração merece sua própria linha, como eu já falei. Por que P2 não merece uma linha para ele só? Algum preconceito contra P2? Vamos para o próximo exemplo. Esse exemplo aqui. Quando você utiliza a lista encadeada, aqui ó, tá vendo? Lista encadeada. Se você não sabe o que é uma lista encadeada, por favor, veja vídeos no canal. Você utiliza um ponteiro dentro da estrutura para o próximo item. Vamos compilar para ver se tem algum problema aqui. Compilando. Ele me deu o erro aqui, ó. Putz, deu erro, né? Por que não está certo aqui? Eu não estou dizendo que o próximo ponteiro da lista é lista. Por que ele está reclamando? Os últimos itens da lista devem ser sempre a definição da estrutura e não da variável explicitamente criada. No caso aqui, lista é uma variável da estrutura underline lista, não é a estrutura em si. O que o código pede quando você faz lista encadeadas é colocar struct underline list. Assim ele sabe que esse struct underline list é exatamente o struct que ele está utilizando aqui. Afinal, você pode criar outras variáveis além da variável lista, né, para a estrutura, mas a estrutura sempre será struct underline list nessa situação. Por isso que você tem que colocar desta forma aqui, ó, o nome da estrutura e não da variável. Se compilarmos, a compilação foi bem sucedida. Ok? Então, vamos continuar um outro exemplo com estrutura. Aqui ó, nós temos a estrutura underline lista e temos um type def. Qual a diferença de struct underline lista e o type def aqui? Preguiça. Pelo menos é a única coisa que eu consigo imaginar. Brincadeiras à parte, a lista é um alias ou um sinônimo de struct list. Só isso, ó. Lista agora virou um sinônimo de struct underline list. Então, ao invés de você escrever aqui struct underline list, que seria o mais comum, você escreve só lista, que representa exatamente o struct. Typedef criou um sinônimo de toda essa estrutura aqui com a palavra lista. É só isso que ele faz, é a única diferença. Se compilar, não deu erro nenhum. Então, Typedef só cria um sinônimo, nada de extraordinário. Vamos para o próximo. Esse exemplo aqui é const, e sempre é um problema de entendimento. Vamos executar uma vez. Ó, compilei, executei, ele acusou aqui. Y é somente de read only, quer dizer, é somente de leitura, não pode ser escrito. Esse daqui até que é fácil, né? Agora você não pode mudar o valor. Mas e o ponteiro? E se fosse um ponteiro aqui? Y não é um ponteiro, né? Você diz que ele é uma constante,
tudo bem, não pode mudar. Mas se ele fosse um ponteiro, como que eu faria? Agora o exemplo com ponteiro aqui. Vamos executar. Ele deu um problema aqui, ó, no ponteiro. Aqui é a mesma ideia. Depois de alocar a memória, não dá para mudar o valor. Aqui, ó, você já criou o ponteiro como constante e já atribuiu um valor para ele. Mas isso não vale a pena, vale? Você criar um ponteiro constante e já colocar com 0, depois colocar malloc. Pô, se você já está criando o ponteiro como constante, inicializado com 0, por que você usar malloc depois, né? Se você tentar colocar valor no ponteiro ou o endereço de memória, já não vai dar certo. Então isso não é legal. Eu realmente nunca vi acontecer dessa forma. O erro ocorreu porque o endereço não pode ser alterado. Tá vendo aqui, ó, o endereço é 0. Se não ficou claro, o ponteiro foi criado apontando para o endereço 0. E o const está dizendo que y não pode ter um novo endereço, que é o que o malloc está fazendo aqui embaixo, retornando um novo endereço de memória. Mas como ele está constante, ele não pode fazer isso. Uma forma de minimizar isso seria dessa forma aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, você percebeu que para fazer com que o y contenha um valor, o const mudou de lado. Por quê? Porque aqui eu estou dizendo para ele agora que o ponteiro que aponta para a memória é constante, quer dizer, a memória é sempre aquela, mas o conteúdo pode ser mudado. Se eu colocar o const aqui, ó, e executar, compilar, ele vai dizer o mesmo problema anterior. O que aconteceu? Ele está dizendo aqui, ó, que a variável já tem um valor, que o int, né, já tem um valor. Qualquer conteúdo que o malloc criou, que retornou da memória, que provavelmente foi sujeira, aquele conteúdo não pode ser alterado. Por isso que está dando erro de compilação aqui. Nesse caso, o const tem que sair daqui e vir para o ponteiro. O que significa essa mudança? Significa que a variável int pode ter o seu conteúdo mudado, mas o endereço que ele aponta nunca pode ser mudado. Eu dei essa paradinha para você respirar, para você tentar assimilar isso mais fácil. O que acontece aqui? O primeiro const vai dizer que o conteúdo de int não pode ser alterado. O segundo const vai dizer que o endereço de memória apontado em y não pode ser mudado. Então são duas coisas diferentes. Vamos de novo. O primeiro const diz que o conteúdo de int não pode ser mudado, então não posso colocar nenhum valor 20. O segundo const diz que o ponteiro de memória que está em y não pode ser mudado, quer dizer, eu não posso colocar outro ponteiro de memória aqui em y, é sempre o mesmo quando foi criado aqui. Se eu mantiver dessa forma, ele vai dizer assim, olha, além do ponteiro não poder ter o seu endereço de memória mudado, você também não pode mudar o que está dentro dele, naquela memória. Qualquer sujeira que está lá dentro, você não pode mudar. Ah, mas eu quero que o ponteiro não mude, mas o seu conteúdo eu quero mudar. Então, se o conteúdo você quer mudar, você tira o primeiro const. Assim, o conteúdo da memória pode ser alterado, mas a posição de memória não pode. Eu acho que eu repeti isso umas 3 ou 4 vezes, mas isso é meio chato e você tem que entender. Faça uns exemplos aqui para você entender isso melhor. Você pode colocar 2 consts aqui. O primeiro é conteúdo, o segundo é ponteiro. Se você tirar o de conteúdo, você tem o ponteiro na memória fixa, mas você pode alterar o conteúdo dentro dele. Beleza? Então vamos para o próximo. Isso daqui serve para nesse exemplo mesmo. Como declarar o main corretamente? É desta forma aqui. Essa é a forma correta. Mesmo que você não passe parâmetros para a função, porque se tem um momento, você pode até começar a querer passar. A função já vai estar preparada. E você não vai esquecer de que não colocou isso na função e vai ficar tentando fazer teste e não vai funcionar. Então a forma correta é um int de argc, que vai retornar a quantidade de parâmetros que foi passado, e sempre começa com 1, que é o próprio nome do programa, e um array de chars aqui dos parâmetros que você passou. Então esta é a forma correta de criar um main. Vamos para o próximo. Isso aqui é terrível, né? Sempre inicialize as variáveis. Decorar as regras de inicialização é bom, porém sempre inicializar as variáveis vai impedir surpresas. Vamos executar. Ó, o P aqui veio uma coisa esquisitinha, né? Mas os outros ó, veio com algum tipo de valor. O P no caso é o ponteiro aqui. Ó. Por que ele veio com coisa esquisita?
com um número esquisito. Lembrando do exemplo anterior, ó, ele alocou memória e a sujeira que está lá dentro foi utilizada. Como você não tem o costume de inicializar nada, você, quando chegou no int, no char e no double, teve a inicialização automática segundo as regras do C, só que o ponteiro não teve. Então, isso é um problema. Para você fazer com que isso fique direitinho, inicialize, mesmo que o C faça por você, não tenha preguiça de inicializar as variáveis. E aqui, como é que inicializa um conteúdo dentro do ponteiro? Vou colocar um aqui só para ver que está diferente, tá? Executarmos. Olha lá, está inicializado com o conteúdo. Então, por causa de regras que você acha que você entendeu, um cara aqui ficou com problema e você vai demorar para entender que ele está com problema. Vamos para o próximo exemplo. Esse daqui também é um clássico, né? String sem tamanho. Aqui no char A você não tem um tamanho explícito. Vamos executar. O A tinha Hello World e o Oi tem uns caracteres esquisitinhos aqui. Só que eu dei um size off de A, ele diz que tem 14 posições. Aqui tem muito mais do que isso, né? Aqui você não definiu, ó, aqui no A, né? Você não definiu o tamanho de A. Porém, executou um strcopy para ele, que está aqui, ó. Não é strncopy, você colocou só strcopy, né? A forma mais errada possível. Neste exemplo, você está causando buffer overflow, porque não percebeu um tamanho explícito em A. E pode ter achado que vai alocar para qualquer tamanho, já que o compilador aceitou não ter tamanho explícito. Aqui, ó. Ele não aceitou isso, você não viu que estava assim, ó. Na verdade, você não viu nada, né? Você achou que o tamanho é qualquer um, não importa. Na verdade, tudo tem um tamanho limite. Aqui o compilador colocou 14 para o tempo de execução. Quando o compilador verificou essa variável aqui, ele já colocou automaticamente 14. Assim que o programa executou, ele sabe que aquilo lá é 14. Você que não viu isso claramente. Então, cuidado. Use size off para campos fixos e guarde os dados de campos que são ponteiros. Por exemplo, se você sabe que esse cara tem 14, coloca 14 aqui. Se você está criando uma lock com alguma coisa, coloca define. Max string, por exemplo. Assim, quando você der uma lock, tudo que você utilizar, você tem que passar max string. Aqui, né, ao invés de size off, né, você passa max string. Sempre utilize strncopy, não strcopy. Essa é a dica para esse tipo de coisa, né? Mesmo que você não consiga ver um tamanho fixo aqui, tudo tem tamanho fixo. A memória não tem tamanho variável. O programa em C não gera nenhuma informação com tamanho variável. Tudo tem tamanho fixo. Vamos para o próximo exemplo. Esse daqui. Vamos compilar. Está dando erro de compilação. Por quê? Porque malloc, quando você executa ele retorna um void asterisco. Na verdade, ele retorna isso aqui, ó. Ele retorna isso. E você precisa colocar o cast para identificar o retorno correto para o tipo criado. No nosso caso é um char pointer. Então, ao invés de retornar um void aqui, que é o que já vai fazer, eu dou um char pointer. Se eu compilar, agora não dá mais erro. Se fosse um int, seria um int pointer. Se fosse uma estrutura pointer, um double pointer e assim sucessivamente. O malloc traz um void e você faz um cast dizendo qual é o tipo de ponteiro que tem que ser retornado. Que em 100% dos casos, salvo algumas exceções, 99% na verdade, né? 99% dos casos, salvo alguma coisa maluca que você queira fazer com acesso de memória, vai ser o mesmo que você definiu a variável aqui. Vamos para o próximo. Esse carinha aqui, ó. Ponteiro, strcopy, printf. Vamos executar. Está dando um erro. Aqui é semelhante ao exemplo anterior, com o tamanho não explícito. Porém, como é um ponteiro, você está tentando copiar uma string para um ponteiro causando erro. Isso aqui é um ponteiro, né? Isso aqui é uma string. Você está tentando copiar uma string para dentro de um ponteiro. Daí você pode falar assim, é que tem que copiar ponteiro para ponteiro. É isso que está errado. Ó, um novo exemplo aqui, ó. Assim, eu criei um ponteiro, agora estou dando um strcopy de ponteiro de x para ponteiro de p. É isso que estava errado, agora eu acertei. Vamos compilar. Olha lá, compilei e não deu erro. Falei, então isso que está errado, né? Vamos executar? Olha lá, já deu uma exceção no programa. Então você está errado de novo. Estamos trabalhando com ponteiros e não com string. Não importa se o ponteiro parece uma string, ele ainda é um ponteiro.
A confusão é que o ponteiro aponta para uma string, porém continua sendo um ponteiro e tem que ser tratado assim. Então, ao invés de strcopy, que não tem nada a ver com ponteiro, você vai botar p é igual a x. Quer dizer, o ponteiro de p é igual ao ponteiro de x. Executando, agora funcionou aqui. Ó. Tá vendo? Então, toma cuidado. O ponteiro não é string. Não adianta utilizar funções de string dentro de ponteiro. Iniciar o p aqui, está correto? Estou dando um char. P de 6, ó, o Wagner tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 posições aqui o Wagner, ele está com 6 aqui, tá certinho isso? Vamos executar. Não. Por mais que você pense que é uma string, ele ainda é um array de char e deve ser inicializado como tal. Fora que não deve ter 6 posições e sim 7, né? Lembrando que tem o terminador 0 que você não colocou aqui. Então o tamanho está errado e a inicialização está errada. Tem que ter o terminador. Se você não utilizar o terminador nulo, pode ter problemas com funções de string. Então, para que isso funcione, você tem que colocar chaves, aspas simples, porque é um char, né? Aí, vírgula, aspas simples, ó, vírgula, aspas simples, vírgula, aspas simples, vírgula, aspas simples, aspas simples, vírgula, terminador 0, fecha chaves. E volta aqui e põe 7 posições. Agora esse char está inicializado. O que o strcopy faz, strcat e outras funções de string é pegar esse conjunto de chars e transformar eles em string, entre aspas. Né? Na verdade, ele vai tratar um caractere por vez e vai dar a sensação para você que isso é uma string. Mas na verdade não existem strings, existem caracteres. Se executar, voilá! Não mais do que magicamente, ele colocou o nome lá com o terminador corretamente. Então por hoje nós terminamos algumas pegadinhas do C, de C++ que acontecem aqui. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado!